Nosso planeta não é para fracos. Desde o início do surgimento do homem no planeta Terra, há mais ou menos 1 milhão de anos atrás, ele sempre esteve sendo forjado entre as bigornas da necessidade e os martelos da angústia. Desde os dias da traição de Caligástia, as coisas só pioraram. E há 37.936 anos atrás, chegava em Urântia uma nova luz, Adão e Eva. Mas este brilhante casal, muito cedo, sentiu todo o peso do martelo da angústia. Esses novos administradores de Urântia tinham um oceano de conhecimentos teóricos do planeta, mas a realidade prática se impôs e cobrou um alto preço deste casal adâmico. Adão e Eva. Há mais ou menos 40 mil anos atrás, Urântia encontrava-se com a sua evolução orgânica em progresso, quando os portadores da vida em serviço apontavam que, do ponto de vista puramente biológico, o desenvolvimento das raças estavam aproximando-se do seu apogeu em Urântia. Os administradores Melquisedeque, compartilhando dessa opinião, aliaram-se aos portadores da vida para uma petição aos Altíssimos de Edente, solicitando-lhes que Urântia fosse inspecionada com visitas a autorizar que fossem despachados para o planeta os elevadores biológicos, um filho e uma filha materiais. Tabamantia veio para inspecionar o planeta e, depois da sua pesquisa sobre o progresso racial, recomendou que fossem devidamente concedidos filhos materiais a Urântia. E pouco menos de 100 anos depois dessa inspeção, Adão e Eva, um filho e uma filha materiais do sistema local, chegaram em Urântia e começaram o difícil intento de desembaraçar os assuntos confusos de um planeta atrasado pela rebelião e colocado sob a excomunhão do isolamento espiritual. Em um planeta normal, a chegada dos filhos materiais, Adão e Eva, via de regra, prenunciaria a aproximação de uma idade de invenções de progresso material e de esclarecimento intelectual. Mas isso não se deu em Urântia, embora nosso planeta tenha sido povoado por raças fisicamente qualificadas. As tribos definhavam em profunda selvageria e estagnação moral. 10 mil anos depois da rebelião, praticamente todos os avanços conseguidos haviam desaparecido. Apenas entre os Noditas e os Amadonitas, as tradições da Dalamátia e a cultura do príncipe planetário subsistiram. E assim, Adão e Eva deixaram em Jerusalém 100 descendentes, 50 filhos e 50 filhas, quando partiram para Urântia para tornarem-se os governantes exclusivos do planeta 606 do sistema de Satânia. Adão e Eva chegaram em Urântia há 37.936 anos antes do ano 2022 depois de Cristo. Era meia estação e o jardim estava em um pico de florescimento quando chegaram. E foi ao meio-dia, sem prévio anúncio, que 2 transportadores seráficos, acompanhados pelo pessoal de Jerusalém, os encarregados do transporte dos elevadores biológicos até Urântia, aterrissaram suavemente na superfície do planeta em rotação, na vizinhança do Templo do Pai Universal. Todo o trabalho de rematerialização dos corpos de Adão e Eva foi executado dentro dos recintos daquele santuário recentemente criado, e desde o momento da chegada, passaram-se 10 dias até que eles fossem recriados à forma humana dual, para serem apresentados como os novos governantes do mundo. Eles recuperaram a consciência simultaneamente. Os filhos e filhas materiais sempre servem juntos. É parte da essência do serviço deles. Em todos os tempos e todos os lugares não se separam jamais. Eles estão destinados a trabalhar aos pares. Raramente funcionam separadamente.
Na época em que Adão foi escolhido para vir para Urântia, ele estava servindo com a sua companheira nos laboratórios de ensaios de provas físicas de Jerusalém. Por mais de 15.000 anos, eles haviam sido diretores da divisão de energia experimental aplicada à modificação de formas de vida. Quando foi emitida a proclamação convocando voluntários para a missão da aventura adâmica em Urântia, todo o corpo sênior de filhos e filhas materiais fez-se voluntários. Os examinadores Melquisedeques, com a aprovação de Lanaforge e dos Altíssimos de Edêntia, finalmente escolheram o Adão e a Eva, que vieram posteriormente a funcionar como os elevadores biológicos de Urântia. Adão e Eva haviam permanecido leais a Micael durante a rebelião de Lúcifer. O casal, contudo, foi convocado perante o soberano do sistema e o seu gabinete inteiro para serem examinados e receberem as instruções. Os detalhes dos assuntos de Urântia foram-lhes totalmente apresentados. Eles foram exaustivamente instruídos quanto aos planos que deveriam seguir. Ao aceitarem as responsabilidades do governo de um mundo tão transtornado por conflitos, foram colocados sob juramentos conjuntos de lealdade aos Altíssimos de Edêntia e a Micael de Salvington, e foram devidamente aconselhados a considerar a si próprios como subordinado ao corpo de administradores Melquisedeques de Urântia, até que esse corpo de governo julgasse adequado entregar a direção do mundo ao encargo deles. E assim, Adão e Eva deixaram Jerusalém. Em meio à aclamação e aos bons votos dos seus cidadãos, eles partiram para a sua nova responsabilidades, equipados adequadamente e plenamente instruídos quanto a todos os deveres e perigos que encontrariam em Urântia. A chegada de Adão e Eva. Adão e Eva adormeceram em Jerusalém, e quando acordaram no templo do Pai em Urântia, na presença da imponente multidão reunida para dar-lhes as boas-vindas, eles ficaram face a face com dois seres que muito haviam ouvido falar, Van e seu fiel companheiro, Amadon. Esses dois heróis da secessão de Caligácia foram os primeiros a saudá-los no seu novo lar jardim. E, naquele dia, houve grande emoção e alegria em todo o Éden, enquanto os corredores apressaram-se para buscar os pombos-correios reunidos nos locais próximos, distante, gritando: "Soltem os pássaros, e eles levem a nova de que o Filho prometido chegou." Centenas de colônias de crente, ano após ano, haviam mantido fielmente as reservas desses pombos de criação doméstica, exatamente para tal ocasião. Na medida em que a nova da chegada de Adão espalhou-se até longe, milhares de membros das tribos das proximidades aceitaram os ensinamentos de Van e Amadon, enquanto durante meses e meses os peregrinos continuaram a fluir ao Éden para saudar Adão e Eva e homenagear o Pai não visível de todos. Logo depois do despertar, Adão e Eva foram acompanhados até a recepção formal na grande elevação ao norte do templo. Essa colina natural foi ampliada e preparada para a instalação dos novos governantes do mundo. Ali, ao meio-dia, o comitê de recepção de Urântia deu as boas-vindas a esse filho e essa filha do sistema de Satânia. Amadon era quem presidia o comitê, que constava de 12 membros, abrangendo um representante de cada uma das 6 raças sanguíques. O dirigente em exercício das criaturas intermediárias, Anã, filha e porta-voz leal dos Noditas, Noé, filho do arquiteto e construtor do jardim e executor dos planos do seu falecido pai, e os portadores da vida residentes. O ato seguinte foi a entrega do cargo da custódia planetária a Adão e Eva, feita pelo Melquisedeque Sênior, dirigente do Conselho dos Administradores de Urântia. O filho e a filha materiais
fizeram um juramento de fidelidade aos Altíssimos de Nor-Lathiadec e a Micael de Nébado, e foram proclamados governantes de Urântia por Van, que então renunciou à autoridade titular, a qual, por mais de 150.000 anos, ele vinha mantendo, em virtude de um ato dos administradores Melquisedeques. E Adão e Eva foram vestidos com os mantos reais nessa ocasião, momento da sua entronização formal ao governo do mundo. Nem todas as artes da Dalamátia haviam sido perdidas para o mundo. A tecelagem era ainda praticada nos dias do Éden. Então foram ouvidas a proclamação do arcanjo e a voz de Gabriel, que por transmissão decretou o julgamento da segunda lista de chamada de Urântia e a ressurreição dos sobreviventes adormecidos da segunda dispensação de graça e de misericórdia ao planeta 606 de Satânia. A dispensação do príncipe havia passado, e a idade de Adão, a terceira época planetária, abriu-se em meio a cenas de grandeza e de simplicidade, e os novos governantes de Urântia começaram seu reinado sob condições aparentemente favoráveis. Não obstante a confusão de âmbito mundial, ocasionado pela falta de cooperação daquele que o precedera em autoridade no planeta. Adão e Eva aprendem sobre o planeta. E agora, depois da sua instalação formal, Adão e Eva tornaram-se conscientes dolorosamente do seu isolamento planetário. Silenciosas estavam as transmissões tão familiares para eles, e ausentes estavam todos os circuitos de comunicação extraplanetária. Os seus companheiros de Jerusalém haviam ido para mundos onde tudo se passava normalmente, com um príncipe planetário bem estabelecido e com um corpo de assessores experientes e competentes, pronto para recebê-los e cooperar com eles durante o início da experiência deles em tais mundos. Todavia, em Urântia, a rebelião havia modificado tudo. Aqui, o príncipe planetário estava muito presente, e ainda que privado de quase todo o seu poder de fazer o mal, ele era ainda capaz de tornar difícil, e em uma certa medida, arriscada a tarefa de Adão e Eva. Era um filho e uma filha de Jerusalém, circunspectos e desiludidos, aqueles que passearam naquela noite pelo jardim, sobre o brilho da lua cheia, falando de planos para o dia seguinte. Assim, terminou o primeiro dia de Adão e Eva na Urântia isolada, confuso planeta da traição de Caligástia, e eles andaram e conversaram até tarde da noite, a primeira noite deles na Terra, e sentiram-se muito sós. O segundo dia de Adão na Terra foi passado em reunião com os administradores planetários e o Conselho Consultor. Pelos Melquisedeque e seus colaboradores, Adão e Eva souberam mais sobre os detalhes da rebelião de Caligástia e sobre o efeito que essa secessão teve sobre o progresso do mundo. E foi, no todo, uma história desencorajadora, esse longo relato dos desmandos dos assuntos mundiais. Souberam de todos os fatos a respeito do colapso completo do esquema de Caligástia para acelerar o processo da evolução social. Eles também chegaram à plena compreensão da loucura que era tentar realizar o avanço planetário independente do plano divino de progresso. E assim terminou um dia triste, mas esclarecedor, o segundo dia deles em Urântia. O terceiro dia foi dedicado à inspeção do jardim. Nos imensos pássaros de transporte, os fandores, Adão e Eva viram lá de cima as vastas extensões do jardim, enquanto eram carregados no ar por sobre esses que era o local mais belo da terra. Esse dia de inspeção terminou com um enorme banquete em honra de todos aqueles que haviam trabalhado para criar este jardim de beleza e de grandeza edênica. E novamente, tarde na noite, no seu terceiro dia, o filho e a sua companheira caminharam no jardim e falaram sobre as imensidões dos seus problemas. No quarto dia,
Adão e Eva discursaram para uma assembleia do jardim. Do monte inaugural, eles falaram ao povo a respeito dos seus planos para a reabilitação do mundo e esboçaram os métodos pelos quais eles iriam buscar redimir a cultura social de Urântia, dos níveis mais baixos até os quais caíra, em resultado do pecado e da rebelião. Esse foi um grande dia e terminou com uma festa para o conselho de homens e mulheres que foram selecionados para assumir responsabilidades na nova administração dos assuntos mundiais. E notai bem, havia mulheres e homens também nesse grupo, e essa era a primeira vez que uma coisa assim ocorria na Terra, desde os dias da Dalamátia. Era uma inovação assombrosa contemplar Eva, uma mulher, partilhando as honras e as responsabilidades dos assuntos do mundo com um homem, e, assim, terminou o 4º dia. O 5º dia foi ocupado com a organização do governo temporário, a administração que devia funcionar, até que os administradores Melquisedeques deixassem Urântia. O 6º dia foi dedicado a uma inspeção dos numerosos tipos de homens e animais ao longo dos muros do lado leste do Éden. Adão e Eva foram escoltados durante todo o dia, observando a vida animal do planeta e tendo um entendimento melhor sobre o que deveria ser feito para reverter a confusão, transformando-a em ordem, em um mundo habitado por tal variedade de criaturas vivas. Quando terminou o 6º dia de permanência na Terra, Adão e Eva descansaram pela primeira vez no seu novo lar, no leste do Éden. Os primeiros 6 dias da aventura em Urântia haviam sido bastante cheios, e eles aguardavam, com grande prazer, ter um dia inteiro livre. As circunstâncias, porém, assim não permitiram. O acontecido do dia que passara, no qual Adão falara tão inteligentemente e tão profundamente sobre a vida animal de Urântia, além do seu discurso inaugural, cheio de mestria e feito com o encanto que lhe era peculiar, tinha de tal modo conquistado os corações e os intelectos dos moradores do jardim, que todos ficaram num só coração aberto para aceitar o filho e a filha recém-chegados de Jerusalém como governantes, mas a maioria estava a ponto de prostrar-se diante deles e de cultuá-los como deuses.